Nesse vídeo nós vamos explicar as principais características dos resultados do GTmetrix e quais aqueles que você deve prestar mais atenção. Se liga só. Para quem não nos acompanha, meu nome é Norton Torga e sou o CTO da Infinity. Nesse vídeo, nós vamos apresentar o resultado do teste que fizemos no vídeo passado e então analisar cada ponto ali dentro, pelo menos os principais, para o vídeo não ficar tão longo, tá bom? Então eu vou analisar a mesma página que a gente estava analisando no vídeo anterior, é o blog da Infinity, tá bom? Nós temos aqui um GTmetrix com a grade A. Nós temos o Performance Structure apontando 92% e 93%, o que é um excelente score, né? Nota A, quem não quer tirar nota A, né? Temos também aqui no Web Vitals a apresentação do LCP em 1.6, tá? Depois temos o TBT e o CLS. Eu vou entrar em detalhes em cada um deles daqui a pouquinho. O primeiro ponto que a gente analisa no teste é o sumário. O sumário, ele resume os principais detalhes que você tem que prestar atenção na tua página, tá? O primeiro ponto é esse Speed Visualization, ele mostra mais ou menos quanto tempo o seu site carregou e como estava a tela do visitante em momento que ele estava carregando. Aqui nós temos um Fully Load Time de 1.7, ou seja, o tempo total de carregamento do nosso site é de 1.7 segundos. 1.7 segundos é bastante rápido, tá? Os experts da Google dizem que os sites devem carregar em 2 segundos. Mas assim, particularmente, se você testar muitos sites da Google, eles mesmos não carregam em 2 segundos. Então 2 segundos é uma métrica bem difícil de conseguir. Coloca ela com umas estrelas, né? Mas se você tiver abaixo de 5 segundos, já está o ideal, porque de acordo com estudos, 5 segundos já é 25% mais rápido que o resto da internet inteira. Então, tenta utilizar 5 segundos como uma métrica máxima. Se o seu site carrega em mais de 5 segundos, tome cuidado, é melhor otimizá-lo, tá? Então, nesse site aqui em específico, nós temos 1.7 segundos de tempo de carregamento, o que está muito legal, tá bom? Não precisa preocupar mais do que isso. Veja que o GTmetrix Grade está como A, né? A nota A. Se você tiver com nota C para cima, já está ótimo, tá? Porque o GTmetrix ele é muito picuinha e ele vai implicar com muita coisa no teu site. Às vezes, coisas que impactariam 0.01 segundo vai danificar a tua nota, né? Vai prejudicar a tua nota. Então, assim, se você tiver 80-80 aqui no Performance e no Structure, você já vai estar num score bem legal. Mas se você puder otimizar, melhor ainda, né? Mas não precisa ficar tão em pânico em relação a isso, tá bom? Então, vamos recapitular. 5 segundos de Fully Load Time já está ótimo, tá bom? É uma missão que você tem que cumprir. Vamos tentar manter abaixo de 5 segundos. E se o seu score tiver 80, já está legal. Vamos tentar chegar até 90. A gente sempre faz isso aqui na Infinity, porque a Infinity é um dos poucos provedores de hospedagem no mundo que oferece otimização gratuita do seu site. E não é só a instalação de um único plugin, é todo um processo de otimização que vai analisar os pontos principais do teu site e fazer as correções quando possível e quando não possível passar as instruções para que o seu desenvolvedor possa fazê-la, beleza? Então aqui no sumário nós temos o Speed Visualization, em segundo nós temos os problemas mais impactantes dentro do teu site, né, as coisas mais urgentes a serem corrigidas, e depois nós temos mais alguns detalhes como por exemplo o tempo todo de carregamento, qual que é o peso do teu site. Nesse caso aqui temos um site com 460k, o que é muito leve, tá? Se o seu site estiver abaixo de 3 a 5 MB, tá legal ainda, tá? Ainda tá aceitável, de acordo com os principais estudos aí, pela média mesmo da internet, tá bom? Temos aqui também o número de requisições. Esse aqui a gente tenta manter o mínimo possível, porque quanto mais requisições, mais dentro vai ficar o seu site. E algumas legendas aqui em relação ao que nós podemos ver. Então, por exemplo, podemos ver que metade do site, praticamente, é somente em imagens, né? Outra parte em JavaScript, outra parte em CSS e etc. Geralmente, imagens e vídeos vão tomar a maior parte do peso do seu site, tá? Imagens e vídeos são pesados no geral. Agora, scripts GS e CSS geralmente são bem levinhos mesmo, porque são somente texto, né? E, enfim, esse é o sumário do GTmetrix. Em seguida, nós temos algumas outras abas. Nós temos a aba de Performance, que vai medir basicamente a experiência que o seu visitante teve em relação à velocidade do site. Nós temos a aba Structure, que vai falar sobre como o teu site foi estruturado, coisas que você deve corrigir a nível de código nele, não no PHP do teu código em si, mas no posicionamento das imagens, se a imagem é grande ou não, se você tem que usar alguma boa prática, etc. Coisas desse nível, tá? Não é uma análise estática de código, é somente uma análise da qualidade do teu HTML, só para não confundir, porque tem muitos desenvolvedores que confundem essas duas coisas. Depois nós temos o Waterfall, que é a cachoeira, né? Que seriam todas as requisições que o seu site fez, junto com o tempo de carregamento de cada uma delas em detalhes. Nós temos a opção de vídeo, caso você tenha optado lá no início de fazer o teste marcando a opção de vídeo, e temos o History para você ver os outros testes já realizados no teu site, tá bom? Então voltando aqui para a aba de Performance, que é o segundo item,
Na aba de performance a gente tem algumas métricas aqui. Eu vou comentar somente as que eu acho assim, o principal, que você deve realmente prestar bastante atenção. A primeira coisa que você deve analisar no performance é o total blocking time. Isso é quanto tempo de bloqueio de renderização o seu site possui. Esse aqui é o ideal a gente manter o mínimo possível, tá? A gente vai fazer um vídeo exclusivo sobre o bloqueio de renderização, que é um assunto super interessante, mas muito longo para a gente incluir nesse vídeo, tá? Então acompanhe nosso canal. Se você ainda não se inscreve, por favor, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos e ter conteúdos como esse, tá bom? Então, o Total Blocking Time, se você vier aqui no ponto de interrogação, ele vai te mostrar mais ou menos qual que é o tempo médio que ele considera o ideal, tá? Então, ou seja, abaixo de 150 milissegundos tá legal. A gente tem 6 milissegundos apenas. Isso acontece porque nós temos poucos JavaScript e CSS no nosso site, mas geralmente isso aqui vai ser mais alto, a depender do site que você tem, tá bom? O GTmetrix fala para você manter o total blocking time em 150 ms. Acredito que do 150 ms ainda é um número bem estrito, tá? Se você estiver abaixo de 300 ms já tá legal. Tenta manter abaixo disso. No vídeo sobre o bloqueio de renderização a gente explica como reduzir esse tempo. Depois a gente tem aqui mais para baixo algumas métricas bastante importantes. A primeira é o TTFB. Tá? TTFB é quanto tempo o seu servidor demorou para responder com a primeira informação, né? Com o primeiro byte. Isso aqui, o ideal é a gente manter o mínimo possível. Tá? Geralmente abaixo de 0.5 é ideal. O GTmetrix geralmente vai considerar um pouco menor, eu acho, se eu não me engano. Acho que ele vai ficar abaixo de 400 ms, ele já começa a reclamar de estar meio alto. O Google também, principalmente. O TTFB, a gente vai fazer um vídeo também sobre ele, porque é uma métrica super importante. Ele é o tempo que o seu servidor demorou para responder. Então, como é que a gente abaixa ele? Geralmente, tendo o mínimo de plugins possíveis, né, no nosso site, tendo um servidor bastante capaz de processar as requisições e utilizando um plugin de cache, para que não seja preciso processar todo o código do seu site a cada visita, né? Então isso aqui é uma coisa a se atentar. Tenta manter esse TTFB na casa dos 500 ms no máximo, tá? Se passar de 700, 800, pode ser que você precise instalar um plugin de cache ou reduzir extensões, etc. O segundo ponto muito importante aqui é o tempo de conexão e o tempo de backend duration, porque eles são os tempos que fazem o TTFB, tá bom? Os principais tempos, né? O TTFB tem um pouquinho a mais do que isso, mas esses dois são os principais. O connection duration é quanto tempo demorou para a conexão se inicializar. Se ela passar de 200 ms, provavelmente você está hospedando muito longe o seu site, ou você não está utilizando um CDN. Então evite passar muito de 200 ms, tá bom? Que já são 0.2 segundos só para iniciar a conexão. Em segunda, nós temos o backend duration, que é realmente o tempo que o servidor demorou para processar a requisição em si. Essa aqui também é um tempo importante da gente manter na casa no máximo de 500 ms, 400 ms, algo nesse sentido, tá bom? A gente pode reduzir muito o backend duration com a utilização do cache. E por fim, nós temos o Full Load Time, que é o tempo total de carregamento do teu site. Sempre manter ele abaixo dos 5 segundos, tá bom? Esses aqui são os pontos principais que a gente tem que analisar quando a aba for na aba Performance, tá bom? Em seguida, a gente tem a aba Structure, que é a aba principal aí de recomendações técnicas, né? E nessa aba, a gente tem várias recomendações. Eu vou até clicar aqui nas que não tem impacto no nosso site, mas eu vou analisar somente as principais para você ficar atento, tá bom? A primeira delas, que já está apontando aqui com impacto médio, é utilizar imagens do tamanho correto. Isso aqui significa o seguinte: se você tem no teu site, na tua imagem ela só é exibida 600 por 600 pixels, por exemplo, mas você colocou ali uma imagem de 2.000 megapixels ali dentro. O que a gente tem que fazer? Redimensionar ou cortar a imagem, tá? Para que você não tenha que fazer um download maior do que aquilo que vai ser exibido para o usuário, né? Então, geralmente o que a gente faz quando a gente está desenvolvendo um site é colocar uma imagem. Em seguida, coloca um link da imagem, para que quando você clicar na imagem, ela abrir uma maior, e aí só faz o download da maior quando você clica na imagem, mas a imagem que é clicável, ela é menor e do tamanho ideal, tá? Assim você economiza bastante a banda, né, na hora que está transferindo o recurso e acaba fazendo o download mais rápido. O segundo ponto aqui é você sempre utilizar o mínimo possível, tá, de CSS e JavaScript, que aqui no Reduce e aqui nesse Reduce e no Use JavaScript. Por quê? Quanto mais JavaScript e CSS o seu site tiver, mais demorado vai ser para fazer o download e para processar todo esse código, né? Então é ideal a gente sempre utilizar, por exemplo, se você está utilizando o WordPress, utilizar editores visuais de página que geram poucos códigos de CSS e JavaScript. Inclusive a gente vai ter um vídeo aqui no canal comparando os principais editores visuais de página, como por exemplo o Elementor, o Oxygen, etc., para que a gente possa saber quais deles é mais rápido, tá bom? O terceiro ponto, na verdade, que a gente tem que analisar é o seguinte: é evitar arquivos pesados demais, que é esse aqui de Avoid Enormous Network Payloads. Se você tem, por exemplo,
um vídeo lá de, sei lá, 5 MB carregando no teu site, eu acho que o ideal é você não deixar ele em autoplay, ou talvez deixar só a miniatura dele para que quando a pessoa clicar, o vídeo carregue, tá? Isso é um erro muito comum que a gente vê, a gente falou sobre isso no vídeo sobre otimizações de sites, os 5 principais pontos aí, né, os principais vilões. O link, inclusive, vai estar aqui na descrição. E aí, o que acontece? Se você tiver uma imagem, um vídeo, um arquivo muito pesado no teu site, isso vai aumentar o tempo de transferência, né? Então vai demorar mais para o site carregar. Então vamos sempre evitar utilizar imagens e vídeos muito pesados, principalmente, e claro, otimizar essas imagens, tá? Para que elas tenham o menor peso possível. Aqui na Infinity nós temos um otimizador nativo de imagens, que ele automaticamente otimiza todas as imagens de todos os clientes, sem custo algum, tá? Reduzindo muito o peso dessas imagens sem perda de qualidade, somente otimização de algoritmo. Isso é um recurso interessante demais e que, se eu não me engano, somente a Infinity é o provedor no mundo que consegue oferecer esse recurso gratuitamente aos clientes. Em seguida, a gente tem esse ponto aqui que é o Render Blocking, né, ou bloqueio de renderização. Isso aqui é um ponto crucial, eu imagino que seja uma das coisas que as pessoas mais reclamam nessas análises, né, que o GTmetrix, o Speed Insights, etc., mais reclamam. Por quê? Porque o bloqueio de renderização, ele é um problema que faz com que o seu navegador fique ocupado processando algum tipo de código, etc., e não consiga fazer o download de outros itens. Né, e aí o seu site agarra, basicamente, né, fica esperando o processamento carregar. O bloqueio de renderização é o que a gente vai fazer um vídeo novo somente a respeito dele, para que a gente possa mostrar para vocês como que deve ser feita essa eliminação de bloqueio de renderização e etc. Fique ligado no canal que lá a gente vai falar exatamente como fazer isso, tá bom? Mas resumidamente para vocês é o seguinte, a gente sempre tenta fazer com que você utilize o mínimo de CSS e JavaScript necessário, ou seja, reduza o número de plugins que você tiver e tente utilizar a concatenação ou a combinação de arquivos JS e CSS no teu site, tá bom? Geralmente plugins de otimização e de cache, eles conseguem fazer isso por você. Em seguida, a gente tem esse Avoid Long Main Thread Tasks. Basicamente, a mesma coisa que o anterior, é você evitar ter scripts dentro do teu site que demorem muito para processar, porque eles vão demorando a carregar o teu site, tá bom? O outro ponto que a gente tem sempre de levar em consideração, veja bem, aqui várias vezes ele fala reduzir o tempo de execução, reduzir o tempo inicial de resposta, então assim, no geral, o que o GTmetrix e o PageSpeed Insights vai falar para você é sempre deixar o seu site numa dieta, né? Evitar utilizar código desnecessário e ir testando integrações, tá bom? Vou descer um pouquinho mais aqui para baixo, porque tem um ponto importante que pouca pessoa presta atenção, tá bom? É o seguinte, utilizar um CDN, tá? CDN é uma rede de distribuição de conteúdo, que a Infinity já inclui gratuitamente em todos os nossos planos, e ela consegue entregar todos os seus arquivos de forma mais rápida do que o seu servidor geralmente consegue entregar, tá bom? Então isso aqui é uma coisa que impacta muito na velocidade dos sites, porque o CDN consegue realmente entregar a boa parte do teu site, se não o site inteiro, de forma muito mais rápida ao cliente, porque geralmente o CDN está mais próximo também do cliente, tem uma rede melhor, tem caching, etc, tá bom? Isso é uma coisa super importante da gente levar em consideração. Outro ponto importante a gente levar em consideração, que é o Minify CSS, tá? O Minify CSS e o Minify JavaScript. Novamente, lembra que eu falei de bloqueio de renderização e etc? Geralmente os plugins de otimização de cache, quando eles fazem o Minify do CSS, né, minificar o CSS, eles geralmente também combinam o CS e o JavaScript, fazendo com que eles fiquem ainda menores, né? E são menos requisições no teu site. Então é um ponto super importante aí para você se atentar quando você estiver analisando o resultado do GTmetrix, tá bom? Em seguida, ele fala a respeito de combinar imagens utilizando CSS Sprites. Isso aqui é super, super legal, né, de você usar menos imagens, ou seja, ir combinando várias imagens em uma só, e aí você só mostra o posicionamento delas, mas isso aqui geralmente requer conhecimento aí de front-end, etc., é um pouco mais complexo de você mexer. Eu não vejo ela aparecendo muito dentro dos resultados aí do GTmetrix dos clientes reclamando, né? Mas é um recurso legal, que geralmente você vê isso muito aqui em jogos online, etc., coisas que necessitam de performance um pouco maior, você vai ver a utilização de sprites com mais frequência. E por fim, um dos pontos aqui, 2 pontos finais, é utilizar o Lazy Load, mas não somente aqui em third party, tá? Lazy Load, ele é um carregamento preguiçoso, né? Ele faz com que os itens sejam carregados somente sob demanda. Então, por exemplo, se você acessa o site da Globo, e aí as imagens lá que você já vê, né, que estão acima aí do que eles chamam de above the fold, né? Ou seja, as imagens que estão visuais. Elas carregam, mas as de baixo, elas só carregam quando você desce o mouse.
Então, lazy load é um recurso muito legal. Se o seu plugin oferece isso, sempre ative. É muito importante você utilizar isso, porque melhora muito a velocidade do teu site. E por fim, utilizar o HTTP 2, né, que é uma nova versão do protocolo HTTP. Hoje a maior parte das hospedagem já suportam isso. Mas se você tiver com esse probleminha, isso aqui é uma coisa do servidor, tá bom? Basta você solicitar a hospedagem que ative isso, assim como o Keep Alive aqui. Mas são recursos tão básicos que hoje em dia a maior parte das hospedagens já utilizam, tá bom? Esses são os pontos principais que você deve analisar quando a gente está olhando aqui para o nosso structure, né? Que são pontos aí cruciais em relação ao teu código. No geral, para resumir, o que tem que ser feito aí no structure é diminuir o número de plugins que você utiliza, porque geralmente quando você diminui o número de plugins, você vai então ter menos requisições a ser processadas, vai ter menos código para ser processado, e aí é o ideal. Concatenar, minificar seus arquivos CSS e JavaScript, tá bom? Porque aí ele vai conseguir, novamente, ter menos requisições, vai ter menos coisa para carregar, e geralmente esses plugins já fazem um processo que se chama defer e async, que é o que a gente vai falar lá no vídeo de bloqueio de renderização. Depois é sempre utilizar uma hospedagem de qualidade, tá? Porque, e hospedagem de qualidade eu não digo somente hospedagem rápida, tá? Hospedagem estável, porque além do seu site ser rápido, ele não pode ficar caindo, né? Então sempre se atente, busque sempre hospedagens em clouds que façam questão de mostrar qual é o data center que é utilizado para você saber o que você está utilizando, né? Quarto ponto é sempre utilizar aí um CDN, né? De preferência um website firewall com CDN para proteger seus sites contra hackers, enquanto ele também melhora a velocidade do teu site. E o quinto ponto aí é você evitar utilizar muitas requisições externas, tá bom? Por exemplo, esse primeiro ponto aqui que está dando como médio impacto no nosso site é porque esses recursos aqui não usam a política de cache eficiente, somente 20 minutos e 2 horas, tá vendo? Então esses recursos expiram muito rapidamente. Só que eles são do Facebook e do Google, então a gente não consegue fazer nada, não está dentro do nosso site, né? Então aqui no connect.facebook.net eu não consigo mexer nesse CTL, mas infelizmente esse recurso aqui é utilizado pelo Pixel do Facebook, eu não consigo mexer, assim como o Google Analytics é utilizado para gerar os dados estatísticos de acesso ao nosso site, a gente também não consegue mexer nele. Mas se esses recursos vierem do teu site, esse cache TTL você pode mexer nele utilizando regras no servidor de hospedagem, ou se o CDN faz isso para você automaticamente, como é o caso da Infinity. A Infinity ela possui um website firewall CDN ativo por padrão em todos os nossos sites. Esse cache TTL aqui vai ser sempre ajustado automaticamente para você, tá bom? Nesse caso a gente não pode fazer nada porque eu não posso retirar nem o Facebook Pixel nem o Google Analytics do nosso site, mas é um detalhe aí que a gente pode analisar e é realmente importante a gente analisar. E por fim, se eu não me engano, se eu já falei o por fim antes, mas por fim é sempre utilizar aí imagens otimizadas, utilizá-las do tamanho correto, né, que é exibida no site, não usar maior do que deve ser usada, senão você vai desperdiçar aí banda e vai carregar mais devagar. Resumidamente, é isso que você deve fazer para otimizar o seu site, tá bom? Então não precisa sair pagando otimizadores profissionais se você fizer todos esses processos, porque se você fizer isso, você mesmo faz, utilizando plugins e etc. Ou você pode simplesmente abrir um ticket com a Infinity. A Infinity é um provedor de hospedagem que oferece otimização gratuita de site, tá? Não é só plugin, é um processo completo que a gente faz. A gente faz para você, então você não tem que fazer nada. A gente já vai constar esse score para você de pelo menos 80%, numa grade C para cima, e o seu site vai carregar em menos de 5 segundos, tá bom? E por fim, o último ponto que a gente tem que analisar no GTmetrix é na aba Waterfall, que é a cachoeira, né? A aba Waterfall, ele vai mostrar para você alguns pontos interessantes aqui. Primeiro é o número de requisições, né? Então, ou seja, 13 requisições. Ele vai mostrar também qual que é o status code que a gente recebeu em cada uma delas, da onde que elas vieram, qual que é o tamanho delas e o tempo de carregamento em detalhes aqui na nossa timeline. Então, por exemplo, a primeira requisição, nós podemos ver que a gente tem um tempo de conexão de 233 milissegundos, enquanto o tempo de download foi de apenas 100 ms. Isso aqui está errado, igual eu informei no vídeo anterior, porque o GTmetrix usa a Azure e a Azure está reconhecendo nossos sites no ponto de presença errado, uma coisa que a gente já está corrigindo, mas na verdade esse tempo de carregamento aqui era para estar o Connect, né, deveria estar em 30 ms, então ainda mais rápido, né, o nosso site do blog da Infinity geralmente carrega em menos de 1 segundo. Em seguida nós temos aqui outros itens, como por exemplo, esse aqui do Google, ele gera um pouquinho só, mas não muito de block, né, de 5 ms de block, mas olha para você ver, o DNS da Google demorou 100 ms para responder, ou seja, o Google Tag Manager.com aqui levou um pouquinho de tempo para poder carregar, não é muito, não é nada preocupante, mas é muito mais do que a gente viu, por exemplo, no próprio site da Infinity, que foi somente 10 ms. Não estou dizendo que o nosso DNS é melhor do que o da Google, mas o teste está mostrando isso, né? Em seguida nós temos aqui outras requisições, como por exemplo, nós temos requisições de imagens aqui, ó, nesse PNG, essa imagem ela levou 372 ms para poder carregar.
entre 249 ms de espera e 100 ms de receive, né? Então aqui nessa nossa aba de waterfall nós podemos fazer isso, podemos filtrar as aquisições aqui, por exemplo, se eu quisesse somente PNG, eu posso fazer isso. Eu posso mexer aqui também, selecionar somente imagens ou somente fontes e assim por diante, tá bom? Essa é a aba do waterfall. Aqui embaixo também nós temos algumas métricas a respeito de quanto CPU o site demorou para carregar, né? Quanto tempo demorou em cada uma das aquisições. Por exemplo, para poder processar esse script do Facebook aqui, ele levou nesse momento aqui mais ou menos 16% de CPU, tá vendo? Não é que você precisa se preocupar não, mas geralmente o ideal é a gente sempre manter esse uso aqui de CPU e memória o mais baixo possível, tá bom? Algumas secções vão exigir um pouquinho mais de CPU, por exemplo, quando a gente está baixando uma imagem. Agora, quando for um recurso bem levinho, a coisa que não tem que ter muita coisa para ser processado, o CPU ali vai ficar menorzinho mesmo, tá bom? Mas sempre focar aí e tentar usar o mínimo de CPU e memória possível. É só isso mesmo, pessoal. Se vocês quiserem fazer o download do RAR para analisar esse waterfall utilizando outros tipos de ferramenta, tá? Que isso aqui é um padrão no mercado, você pode fazer o download aqui. E é isso, você pode fazer também, um último detalhe, você pode fazer o download do PDF do seu site, para caso você queira mostrar para algum cliente ou algo assim, esse relatório sem precisar de acesso à internet. Se faltou algum ponto, por favor, comente aqui nos comentários. A gente faz um segundo vídeo analisando essas outras dúvidas que vocês tiverem. Em relação a esses outros itens aqui que eu não comentei, eles são importantes sim, tá? Não é que não sejam, mas não é uma coisa que você precisa ficar tão preocupado, tá? Acho que somente tirando o First Content Page que a gente não mencionou, que é um pouquinho importante, porque ele quer dizer quanto tempo demora para uma página, uma imagem, um texto aparecer no teu site. O ideal é a gente manter ele a casa de 1 segundo, para o visitante não ficar vendo aquela tela branca por muito tempo, né? Tirando ele que a gente não tinha mencionado isso antes, o resto são pontos muito similares um ao outro, e geralmente quando você fizer as otimizações que eu mencionei aqui no Structure, você vai ver que no Performance você vai ter uma nota muito melhor, né? É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.